Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Desabafo de Mãe. Esse lugar aqui, ele é especial porque é um lugar destinado a você, mamãe, desabafar. A gente conta histórias, contar dicas para vocês e também falar muito de maternidade. Então, sempre aqui, especialista do mundo materno-infantil ou então mamães com histórias aí bem interessantes para contar, inspirar outras mamães e para servir também como exemplo, como superação. Então, se você tem uma história legal aí, vem contar aqui no Desabafo de Mãe. Ou se você é uma profissional desse ramo materno-infantil e quer também vir aqui falar do que você mais conhece e é apaixonado, pode vir também. Chama a gente lá no Instagram, que a gente avalia aí a sua história de vida, avalia qual que é a sua especialidade e a gente te convida para vir aqui no Desabafo de Mãe. Ó, sempre tem perguntinhas, caixinha de perguntas, para que vocês possam deixar as perguntinhas sobre esse universo. Lembrando que esse espaço aqui, né, o Instagram de Ana Bessas e o YouTube também, ele é um espaço compartilhado de informações. Não é somente eu falando, né, das minhas especialidades, mas tem vários convidados sempre. Então aqui vocês vão encontrar sempre pessoas que entendem realmente, que querem colaborar aí com a maternidade de vocês e também outras histórias, tá bom? Então sempre fique ligado aí nos nossos canais e precisando de alguma informação específica, pode chamar inbox também, que a gente tenta sempre trazer aqui para o conhecimento de vocês. E hoje tem uma convidada bem especial e tem histórias, tem muitas histórias legais, então assim, assista até o final, porque eu tenho certeza que você vai rir, vai se identificar, vai ter conhecimentos novos aí, né? Vai ter temas que talvez vocês nunca ouviram falar dentro da maternidade, mas que eu tenho certeza que vai ser bom para o conhecimento aí de vocês, tá bom? Quem tá aqui hoje, Flaviane Teixeira, ela é fisioterapeuta pélvica, não é isso, Flaviane? Seja bem-vinda, tá, obrigada, meu bem? Diana, obrigada pelo convite de estar aqui levando essa informação que é tão importante para as mulheres, que é a respeito da saúde íntima. E é verdade, viu? A Flaviane, eu conheci ela, gente, em um grupo que chama Amor de Mãe, né? Tem pessoas aí que eu tenho certeza que tá assistindo que também conhecem esse grupo, é um grupo bem transformador. E aí tem um jantar de empreendedoras, e nesse jantar eu conheci a Flaviane, então Sim. Foi uma oportunidade aí no grupo de Amor de Mãe, ó, coraçãozinho para vocês. E aí a gente se conheceu e eu achei tão interessante o jeito que ela se apresentou, porque nesse jantar é um jantar de empreendedoras, mães. E aí lá cada um faz seu pitch ali, né? Então é pouquinho tempo que tem para fazer o pitch. E aí eu vou pedir ela para fazer. Diana. Vou pedir ela para fazer esse pitch aqui pra gente, pra vocês entenderem sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Olha, Diana, me pegando de surpresa, gente. Mas é assim, ó, presta atenção. A Tim, vou embora, não vou poder fazer meu pitch. Mentira. Porque eu cuido do assoalho do super-herói que vocês não sabem que vocês têm, que é o assoalho pélvico. Eu sou Flaviana, fisioterapeuta pélvica, e eu cuido desse super-herói que vocês muitas das vezes nem dão atenção para eles. Eles te protegem de dar um espirro e perder um xixi, de dar suas melhores risadas com as amigas, igual nós estamos dando aqui, e sem perder xixi também, além de dar uma super mãozinha na sua atividade sexual, deixando ela mais plena e satisfatória. É isso, gente, mas ela me pegou de surpresa. Gente, eu adorei esse pitch dele. Fala sério, eu fiquei imaginando, sei lá, no Shark Tank, você falando o pitch, e aí todo mundo... Que isso? Mas foi ótimo, porque é bem assim mesmo que a gente se identifica, né? Sim. E isso deve ser muito comum de chegar, né, mulheres, para vocês, exatamente com essa demanda, né, da perda de xixi, porque eu acho que é o que dá mais indícios, que é mais palpável, né, quando você tem essa característica. Mas antes de começar a falar tudo, vamos explicar um pouquinho sobre o que é o assoalho pélvico, se, né, é só mulher que tem, ou o que acontece, né, com essa musculatura da mulher, e principalmente voltado aí para as mamães. Sim. Não, o assoalho pélvico, o que ele é? Ele está no homem e na mulher, né? Mas a mulher tem uma maior fragilidade nesse assoalho pélvico porque ela tem 3 orifícios, que é ânus, uretra e vagina. No homem, é só o ânus e a uretra. Então, essa vagina acaba fragilizando um pouco mais esse assoalho pélvico, como, imagina um piso que tem 3 buracos e um piso que tem 2. Se você for pisar ali, você tem uma maior chance de
de desabar naquele que tem 3 orifícios. E concorda? até o desgaste também da área que não tem o orifício também deve ser maior quando há mais número de buracos. Sim, né? E o que acontece? Como que eu gosto de fazer uma analogia com o assoalho pélvico, Diana? Com uma casa, né? Quando vamos construir uma casa, o que fazemos primeiro? A construção da base. E o assoalho pélvico é como se fosse a base da nossa casa. Então, ele tem que estar muito bem estruturado para ele aguentar as pressões que vêm em cima, que é a pressão do abdômen e do tórax. Então, a gente fala que a região do assoalho pélvico e do abdômen, elas caminham juntas. Tem que ter uma funcionalidade entre os dois, porque o abdômen é como se fosse o teto e o assoalho pélvico a base. Então, se a gente tem alteração de pressão na região do abdômen, impacta no assoalho pélvico, porque é ele que tem que segurar a onda. Na hora que a gente ri, ha, 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 ha. Na hora que a gente tosse, aumenta muito a pressão do abdômen. Na hora que a gente vai fazer uma ginástica, que vai fazer um agachamento, alguma coisa do tipo, quem segura é o assoalho pélvico. Então, se esse abdômen não tiver funcional, ele joga muito mais pressão lá embaixo. Então, o assoalho pélvico e o abdômen andam juntos. E o assoalho pélvico é como se fosse a base da nossa casa. Então, tem que estar muito bem estruturado. A gente nasce com ele, assim, bem fortalecido? Não, a gente nasce com uma estrutura como todos os outros músculos, não é fortalecido. A gente nasce com um tônus, né, do assoalho pélvico, que é diferente do tônus de outros músculos. Cada músculo tem um tônus. Então, Diana, eu não gosto de usar a palavra fortalecido para falar nem de outras musculaturas, eu gosto de falar a palavra funcional. Porque se essa musculatura ela é muito forte, digamos assim, e se ela desenvolve uma tensão, imagina uma gominha de elástico. Se ela não tá... Imagina ela livre na hora que a gente puxa. Agora, se a gente der um nó, se ela arrebentar, se a gente der um nó, ela não perde a elasticidade? Sim. Ela perde a funcionalidade, você concorda? Sim. Você não prende seu cabelo igual você prenderia com a gominha normal. A mesma coisa no assoalho pélvico. Ele tem que ter a capacidade de contrair, de relaxar e tem que ter uma boa coordenação para ele ser funcional. Entendo. Não é só forte. Só forte, entendo. É um músculo forte se não sabe exatamente o que você vai fazer dele. Exatamente. Tem mulheres que desenvolvem tensões e dor na relação sexual por causa de tensão e excesso digamos até de força, porque ela não consegue relaxar. Porque pensa naquela maquininha dos bichinhos. Sim, sabe? Da garrinha, que leva todo mundo. Todas as mamães já foram tentar pegar o bichinho lá e nunca consegue pegar o bichinho que tá nada que é trem. O que acontece? Não tem o gancho? Sim. Então o gancho tá aqui. Para pegar o bichinho, esse gancho tem que contrair. Tem que fechar. A musculatura contrai, pensa. Sim. Na hora que ele vai jogar o bichinho lá, o que ela tem que fazer? Abrir. Soltar. Se ela não soltar, o que acontece? Acaba a brincadeira. Então a mesma coisa no nosso assoalho pélvico. Sim. Então, essa questão de só, igual demanda de só contrai, que é o famoso pompoarismo, o que acontece? Não é que eu sou contra o pompoarismo, porque eu acho que o pompoarismo tem um valor histórico e cultural. Sim. Entende? Por isso, né, quando se fala de pompoarismo, foi quando começou a ter um olhar para a região íntima feminina. Exato, foi uma abertura, né? Foi uma abertura para isso. Porém, de uma forma equivocada, na minha opinião. Porque era para uma mulher dar prazer ao outro. Sim. É uma vertente muito só sexual, né? Sim. Então, quando eu falo da fisioterapia pélvica, é um olhar de dentro para fora. Né? Se a mulher tá bem com ela mesmo, o restante que vem é consequência. Mas primeiro, então assim, essa questão de dar prazer ao outro tem outra questão até emocional para as mulheres. Porque, imagina, nós temos a cultura aí de ser um objeto de prazer. Então, por isso que as nossas disfunções do assoalho pélvico, elas custam aparecer, elas custam ser reveladas. Aí eu pego mulheres, por exemplo, com uma incontinência urinária mais severa, em vez de pegar no começo. Eu pego uma mulher com uma disfunção sexual, com dor na relação sexual, com aquele ciclo de dor muito vicioso, muito mais fixado aqui no cérebro do que se eu tivesse pegado no início. É interessante, Flaviana, você está falando agora, eu lembrei que hoje de manhã eu atendi uma paciente e eu comentei isso com ela, porque às vezes a gente, principalmente a gente mulher, né, a gente tem essa crença de que a gente tem que fazer algo pela gente somente quando interfere o outro. Né? Tipo, eu só faço a ginástica íntima se for para dar prazer pro outro. Sim. Ou eu só cuido da minha saúde emocional porque o outro tá reclamando que eu tô piradona, sabe? Eu só cuido de mim, eu só me deixo mais bonita porque o outro vai me ver mais bonito. Mas e a gente? E pra gente? Quando que a gente começa a se cuidar
Sim. Pra gente mesmo, né? E essa questão de cuidar da saúde íntima tem muito esse olhar, né? Você tem que olhar pra você e saber que você tá cuidando pra você. Sim. Porque é o seu corpo, é a sua funcionalidade, né? Sim, Então, e isso é muito importante, Diana, porque a gente esquece que a gente vai chegar na terceira idade. E igual, tipo assim, em relação à saúde íntima, o maior grau, o número maior de institucionalização de idosos é quando começa a perder a excreta. Tem um estudo que mostra isso, que é xixi e cocô. uhum. Então, que as famílias, acredito que as famílias não dão conta mais dessa demanda. A institucionaliza. Mas é porque isso já vinha acontecendo. Aí chega um ponto que esse idoso, quando não é uma causa neurológica, é claro, Sim. não dá conta mais de segurar nem xixi nem cocô. Uhum. Então, olha o quão é sério isso. É muito sério. E as mulheres não voltam esse olhar para ela. Por isso que eu acredito que na fisioterapia pélvica, do jeito que eu levo a minha avaliação, meus atendimentos, eu acredito que é uma forma de transformar essa mulher mesmo. Não só ela parar de perder xixi, mas ela entender que a região íntima faz parte dela, que essa região íntima dela tem que ser bem cuidada, que ela pode olhar para essa região e que ela pode ter um conhecimento dessa região. Sim. O meu principal objetivo é esse. Uhum. Porque se eu conseguir mostrar isso para ela, o resto vem, que é a melhora da disfunção. Me conta uma coisa, como que realmente funciona assim o tratamento? Quem precisa, quem tá ouvindo a gente ali, precisa, né, se cuidar, ou porque tá perdendo xixi, ou porque realmente quer se cuidar para não chegar ao ponto de perder xixi, Sim. né, gestantes, pós-parto, enfim, né, ou quem tá, né, já numa idade, né, que já vai deixando esse assoalho pélvico, né, mais, realmente mais frágil, o que exatamente fazer e como funciona um tratamento? Porque a gente só Sim. imagina como um popularismo, né? Como se fosse só uma orientação de prende e solta, e não é, né? Não mesmo. Então, como funciona? O que acontece? Eu acredito muito na prevenção, como você falou, Diana, das mulheres chegarem antes. Porque do mesmo jeito que você trabalha a sua musculatura do braço, da perna, você deveria trabalhar a sua musculatura íntima. Entende? A gente não faz um teste na academia para saber que peso do halter, que peso da caneleira, qual peso que... A mesma coisa é a musculatura íntima. Então, eu entendo que as mulheres deviam chegar para prevenção. E não é para fazer um tratamento, porque se você está chegando para prevenção, você não precisa fazer um tratamento. Então, o que seria? Avaliar essa musculatura, ver como a sua musculatura funciona, como é o seu padrão, e a partir daí, sim, prescrever exercícios específicos de acordo com a sua musculatura. Mas existe um aparelho para medir a Não, força é feito da musculatura? por um toque vaginal. Sim. A gente normalmente faz um toque bidigital, Uhum. se aquele assoalho pélvico permitir, ou unidigital. E a partir desse momento, no momento da respiração correto, a gente pede a paciente para fazer uma contração. É como se fosse... medir. Aí a gente tem uma tabelinha que chama JOX4, que vai de 0 a 5. Uhum. E a gente 0 é nenhuma contração, 5 é a força máxima. Uhum. A partir daí, o que a gente faz? Quantos segundos que ela consegue manter a força máxima? Quantas vezes que ela consegue manter a força máxima? Uhum. Aí a gente olha a coordenação, se ela contrai no meu dedo e se ela relaxa no mesmo tempo. Uhum. Uhum. Porque a gente vai percebendo se tem uma hipertonia maior. Sim, sim. Tem uma varredura que a gente faz no canal vaginal, que a gente faz como se fosse um relógio. Então, tem musculaturas, tipo assim, que às vezes a gente vê o ponto de tensão. Se é no 1 do reloginho, se é no 2. Então, a gente faz uma varredura nisso e a gente avalia também se tem algum grau de... dói, Flaviana? Não costuma doer. Não, é porque não é igual um ginecologista. A gente coloca mais ou menos... eu fico imaginando igual o exame de toque, que às vezes é tão incômodo. Não, porque aí o exame de toque é bem profundo, né? Sim. Que aí ela vai lá no colo do útero pra ver quantos centímetros tem de dilatação. Sim. É bem no fundo. A gente fica mais aqui. E a varredura é feita unidigital. Uhum. O que acontece? A gente coloca no máximo 2 falanges. E é de acordo com o que a paciente tolera. Porque naquele momento, a gente não quer nenhum grau de desconforto. Sim. Porque se ela tiver, ela vai me dar uma avaliação falsa. Entendi. Porque ela vai ficar mais tempo tempo ela pode contrair, presa, ela pode ficar... se ela sentir dor. Por isso que é importante já falar que não tem dor e não é para ser E desconfortável a gente coloca o gel também à base de água, Sim. a gente pode usar, Sim. né? Que normalmente é feito assim. E qual idade, assim, que é recomendado para mulher já fazer essa tratativa? Eu acho que 25, 30 anos pelo modelo de vida que a gente tem agora.
Entende? Porque chega pra gente só... O que o modelo de vida interfere? Pois é, Diana. A gente passa a maior parte do tempo como? Sentadas. E a vida antigamente não era assim. Isso muda a funcionalidade do corpo como um todo, inclusive de força. Porque uma mulher que andava mais, que ela fazia mais exercício para pegar as coisas no chão. Agachava mais, né? Exato. Acaba que esse assoalho pélvico tá melhor do que o nosso, que fica mais tempo sentado. Sim. Porque ele não tem, ele tá aqui, ó. Nem a ação da gravidade ele não precisa. Tá sendo suportado, né? Tá sendo suportado. Então, e hoje o conforto nosso faz muito isso. Um controle remoto à mão para mudar o canal da televisão. É verdade. Sabe, a gente quase nem levanta mais pra gente. A gente quase nem levanta, né? Sim. Então, a modernidade, ela trouxe várias coisas que facilitam, igual a gente estava falando aqui antes de começar o podcast. Tipo assim, você conseguir fazer mais demandas no seu dia. Sim. Porém, o olhar pro corpo, nessa paralisia do corpo, mudou muito. Sim. Né? E é interessante que assim, a gente fica muito mais cansado, né? Eu acredito, não sei quanto que, né, minha avó ficava de cansaço, mas assim, é um cansaço tão grande hoje, né, na nossa geração e nas que vão vir, acho que ainda mais, porque a gente está sempre fazendo muita coisa. Sim. E ao mesmo tempo nós estamos perdendo coisas para se fazer manualmente, né? Sim, então, eu acho que o cansaço é mental. É porque o cansaço mental, eu acho que ele é pior do que o físico. Com você pensa quando você sai da academia com cansaço físico. Logo passe, o que acontece? Vem aquele bem-estar, né? Que você consegue, tanto que a liberação de hormônios, né, positivos para isso. Então, isso no dia a dia, numa atividade laboral que faz você usar mais o seu corpo, mais a sua funcionalidade, de dobrar uma coluna. Eu acho que assim, hoje o pessoal nem faz flexão de coluna mais, Diana. Sim. Sim, na verdade a gente vai com a ponta do pé assim e pega as coisas. Exatamente. Pisando em caixa de obra, assim. Então isso eu acho que alterou muito, não só para o assoalho pélvico, né? Eu como fisioterapeuta, mas geral, em relação à função do corpo todo. E aqui, aí quando começa o tratamento, esses exercícios você passa alguns exercícios para fazer em casa. Aí tem que usar, assim, algum artifício, tem que usar algum material, que nem o pamparismo também, que, né, usa. Não, o que acontece? Tem um negócio chamado educador perineal, que ele tem uma anteninha que dá um biofeedback pra gente. E eu tenho segurança que a paciente está fazendo certo em casa. Porque, Diana, pasme, as mulheres não sabem contrair. Faz a força ao contrário. E quando a gente coloca o Pelvifit, que é um dispositivo que a gente coloca intravaginal e fica essa anteninha para fora. Quando ela faz a contração, que a anteninha move na direção correta, ela tem certeza que ela está fazendo o exercício certo em casa. Então ela fica treinando com ele. Treina com ele. Sim. Depois, e no consultório, a gente faz também técnicas que a gente faz força ao contrário do músculo. Gente, tô pensando no marido. Na hora, vendo aquela anteninha saindo dali. Eu tenho uma... eu não consegui falar. Eu vou te contar, eu tenho uma paciente que ela coloca uma plaquinha na porta do quarto. Estou fazendo minha fisioterapia pélvica. Não incomode. Mas depois da fisioterapia pélvica, com certeza vai estar bem mais preparada, né? E teve uma paciente, foi quarta-feira, que ela falou comigo, que ela mostrou pro namorado, que agora até noivo dela, que eles noivaram no final de semana. E ela mostrou pra ele. O que é isso? Aí ele, um negócio estranho. Não se assuste, é para nosso bem. Mas eu acho ótimo quando a mulher expõe isso pro parceiro, por quê? Ao passo que tem pacientes minhas que têm dificuldade de fazer exercício em casa, porque o marido não sabe que ela faz fisioterapia pélvica. Sim. Então, ela mesma tem um preconceito sobre a fisioterapia pélvica que ela faz. Por quê? Ela tá lá por causa de incontinência urinária, mas ela leva isso para uma conotação sexual. Entendo. Entende? E aí ela sente talvez vergonha, né? Vergonha. E ela não tem coragem de falar isso pro marido dela que tá fazendo, porque ela tem medo do que ele pode achar. Sim. Olha que situação. E assim, durante a gestação, eu vejo que as mulheres levam isso com mais espontaneidade, com mais leveza. E aí, depois do parto, né, às vezes tende a persistir essa perda urinária, e aí já fica uma coisa realmente muito mais incômoda, porque, né, ali vai voltar, né, as relações sexuais, e ela né, ela não é mais gestante, então ela não tem mais aquele peso, né, no assoalho pélvico. Então, exatamente, de justificar
justificar que é por causa disso, e que também né? não é normal. Durante a gestação? Não, porque eles têm que fazer o trabalho. É comum, né? Mas não é normal. É comum, mas não é normal. Uhum. Por isso a importância de fazer um trabalho, porque realmente sobrecarrega muito o assoalho pélvico. Inclusive quando você fala sobre fazer a força inversa, né, do que deveria ser, isso acontece muito na gestação, até para o preparo do parto, né? Fazer a força incorreta vai prejudicar, né, o parto. Qual que é uma imagem clássica de um parto que a gente vê? Força. E como que fica a boca? Presa. Pois é, não pode. Boca presa, assoalho pélvico preso. Boca aberta, assoalho pélvico relaxado. Gente, aí ó, gravidinhas, boquinha aberta. Boquinha aberta, é respiração fluida. Sim. E no momento da força é isso aqui, ó. E força pra baixo. Entende? Sim. Por quê? Isso, igual, tipo assim, a gente pode levar pra questão sexual também. A questão do gemido no ato sexual ajuda muito isso. Por quê? É a hora que você tá com a boca mais aberta. Então, mulheres que têm disfunção, dor na penetração, uma coisa que a gente pede é pra relaxar. E costuma ser exatamente o contrário, né? Porque se você tá com dor e você tá desconfortável, você trava todinha, né? E principalmente se você tá preocupado exatamente com aquilo, né? Exatamente. Então, você tá preocupado, às vezes, né? Que ou talvez o parceiro não esteja gostando, ou que tá tendo, às vezes, até perda urinária também durante a relação, né? Então, ou que teve antes, né, da relação e aí, às vezes fica o desconforto ali na hora. Então, eu imagino que tudo isso envolve, né, o emocional, exatamente para causar mais dor ali durante, né, no relaxo, causa mais. A gente tava do pós-parto, mulheres que trabalham isso na gestação, no pós-parto, ela tem uma recuperação mais rápida dessa musculatura, porque a gente trabalha muito a questão abdominal durante a gestação, o trabalho dessa musculatura abdominal. Então, no retorno, a gente tem uma redução de diastase mais rápido. Sim. E a funcionalidade fica melhor. Até você já tinha me falado sobre a questão do abdominal também ser feito de forma incorreta e também interferir, né, na questão do assoalho pélvico. O que acontece, Diana? O abdominal tradicional, que eu sou contra, eu sou contra, mas eu não te proíbo. Se chegar uma mulher no meu consultório falando assim, eu quero fazer abdominal tradicional, eu vou preparar seu assoalho pélvico para isso. E vou te contar todos os problemas que você pode ter. Mas o abdominal, ele aumenta muito a pressão intraabdominal na hora que você está fazendo. E na hora que você aumenta essa pressão, você aumenta a pressão na bexiga. Você aumenta a pressão no assoalho pélvico, na musculatura íntima também. O que acontece? Tem uma técnica que chama hipopressivo. As pessoas conhecem também como LPF, como barriga negativa, como vácuo, que a gente trabalha a musculatura profunda do abdômen de uma forma eficaz, mas abaixando a pressão intraabdominal. Mas aí seria o abdominal tradicional, porém respirando diferente? Não seria outro tipo de exercício? É outro tipo de exercício. Chama método hipopressivo, que você associa respiração e posturas. Porque a gente associa posturas de membro superior, de braços e de pernas também, para potencializar o trabalho no abdômen. O Gui, meu professor, não vou mais, viu? Não deve fazer abdominal. Só que assim, Flaviana... É muito cultural, né, o abdominal. Até assim, psicologicamente você pensa assim, nossa, tô em dia com o meu abdominal, tô em dia com a minha vida, né? Pois é. E assim, fisioterapeutas que prescrevem, que não é contra, educador físico. Então tá bom, então eu não posso levantar dessa cadeira aqui e dobrar meu abdômen. Não, porque a gente aumenta a pressão abdominal nossa no dia a dia, em atividades cotidianas, sim. E quando você vai fazer o abdominal é muito repetitivo, né? Exatamente. É muito concentrado. É diferente. Você faz várias repetições, você aumenta. Sim. Você pode perceber, tem uns abdômenes, a gente pode até falar masculinos, que tem definido os chocolatezinhos e é globoso. E é um abdômen estufado. Isso é por causa do aumento da pressão. E tem abdômenes que não, você pode observar. Só que tem pessoas também que respondem mais negativamente a esse aumento de pressão. Sim. Né? Porque cada corpo é um. Avaliar. Exatamente. Né, caso a caso. Vamos para perguntinhas, porque a gente recebeu aqui perguntinhas, deixa eu pôr meu óculos. A gente recebeu perguntinhas aqui no Instagram e a gente vai falar algumas. Depois, se ficar dúvidas, manda aí pra gente que a gente responde tudinho, tá? Perguntinhas que deixaram aqui pra gente.
Estou entrando na menopausa e comecei a sentir secura e dor. Ajuda nessa fase também? Aí, ó, perguntinha sobre menopausa. Inclusive, a gente está recebendo bastante perguntas sobre menopausa. Eu quero fazer depois um episódio só aí para as 40 mais, incluindo a mim. 2. Então, ó, já convidada, viu, Flaviane, pra gente fazer uma amiga. Olha bem, a menopausa é a hora, né? Que aí é outra é uma fase que você volta a olhar de novo para o assoalho pélvico depois da gestação. Exatamente. E o que acontece? Para a secura vaginal e para secura aí? Dor, desconforto. O que acontece? Se você tem uma musculatura mais funcional, que ela não é tensa ou que ela não é flácida demais, o que a gente consegue ajudar nisso? Que ela melhora a circulação naquela região. Se melhora a circulação, indiretamente a gente ajuda nessa secura vaginal ou em dor e desconforto, entende? Sim. Por quê? Mas não é que eu sou contra usar as pomadas que tem hormônio. Tem hora que a gente tem que abrir mão e usar sim, sabe, para bem-estar daquela mulher. Mas sim. Tem os momentos. Se você estiver fazendo um trabalho do seu assoalho pélvico, mantendo essa musculatura sua da pelve como um todo mais funcional, porque a gente também não trabalha só a região íntima, só a região do períneo e dos músculozinhos que ficam lá dentro do canal vaginal. A gente trabalha como um todo. Porque se essa pelve está mais para frente, mais antivertida ou retrovertida que a gente fala, a gente tem que trabalhar essa musculatura em torno também. Uhum. Por quê? Senão, se você concorda, se tem uma coisa te puxando aqui, alguém vai ter que compensar aqui. Sim. Então, se a musculatura íntima tiver com problema, ela está trazendo alguma coisa. Alguém está pagando o pato. E vice-versa. Se tiver alguma musculatura que não é lá, só da região íntima específica, a outra vai pagar o pato, que é a musculatura íntima. Sim. Hoje, gente, é uma evolução, né? A gente conseguir falar sobre, né, um músculo que fica tão escondido, mas que ele é tão importante. Sim. E que eu não sei se pode dizer, mas eu acho que é um tabu, né? Durante esses anos todos, né, não se falar, eu não sei se foi descobrindo depois, mas até hoje ainda, né, no nosso século, com tanta evolução, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é assoalho pélvico, não sabe o que é essa fisioterapia. Eu recebo gente que acha que o ato sexual acontece no mesmo lugar que faz o xixi. E não é gente pouco esclarecida, assim. Então, assim, tem muito tabu ainda, e é por isso que, assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, que a gente precisa desmistificar isso. Sim. Com certeza. Mulher tem que poder falar disso para evitar de chegar em problemas mais graves, que limita ela de uma vida sexual, né? Porque tem casamentos que acabam por isso. Que limite ela de sair para poder ir numa festa, de estar com as amigas, porque não ter medo de perder xixi. Sim. Entende? Inclusive, você tinha me contado uma história na última vez que a gente conversou, né, sobre uma senhora, né, que você atendeu e que ela perdia muito. Conta pra gente como é que foi essa história, porque foi uma história bacana, impactante, né? É uma paciente minha que chegou pra mim e falou que perdia xixi há 36 anos. Gente, 36 anos. É claro que ela não começou a perder xixi muito. Uhum. Ela começou com os escapes. Sim. Ela não falou assim comigo, não. Ela falou assim comigo: eu perco xixi desde quando eu tive meu último filho. Como ela é mais velha, logo me veio na cabeça, qual a idade do filho da senhora? Ela, 36 anos. Eu tô assim, gente. E ela usava 5 calcinhas por dia. Daquelas higiênicas. Sim. Imagina o incômodo, né, que é... Sim. Aí o que me vem, Diana, na cabeça, quando eu lembro dessa história, é que ela passou esse tempo todo em consultórios, sendo abordada por outros profissionais, até de ginecologia, e ela nunca perdeu xixi no exame ginecológico. Certamente sim, né? Certamente. Mas falta, inclusive, esse olhar, né, dos outros profissionais, né? Sim, porque assim, é claro que essa abordagem, sem o paciente ter coragem de relatar, é uma abordagem delicada. Uhum. Né? Você tem que saber abordar isso com ela na hora que você senta à mesa com ela de novo. Vamos colocar um ginecologista. Que aconteceu? Percebeu que ela tinha perdido? Sim. Aí, mas como que você vai abordar isso com ela? Você tem que saber abordar de uma forma muito humana e respeitosa. Até o ginecologista, acho que poderia ser uma pergunta, assim, de praxe mesmo, de se fazer toda vez para uma mulher, principalmente depois que ela, né, deu à luz.
que, como é muito comum disso acontecer, então, assim, tinha que ser lá, tá lá no... Eu acho que todos os profissionais no prontuário, de saúde, né? Como sabe? pergunta. Nutricionista tinha que perguntar isso. Exato. Psicologia tinha que perguntar isso. Profissional da saúde tinha que perguntar isso. Sim, faz muito sentido mesmo. Sabe? Porque isso impacta na vida da mulher e a mulher não fala assim. Entende? Rápido, num primeiro momento, às vezes. Ela não consegue nem identificar, talvez, né, uma tristeza, ou, por exemplo, né, quem está com essa perda urinária, talvez deixar de ir em algum evento, algum aniversário, deixar de sair, ou deixar de ter relações. Sim. Né? E aí vai vindo a tristeza, vai vindo a exclusão social, e aí, às vezes, ela vai, por exemplo, para uma tratativa né, com um profissional de saúde mental. E essa causa nem aparece, né? Porque a tristeza dela é um sintoma em relação a isso. E a causa dessa questão emocional dela é a incontinência urinária. Uhum. Ou então, dor assim, na relação sexual. Então, esse assunto ele tem que ser também muito abordado entre os profissionais de saúde. Mas hoje é tudo tão fast, né? Sim. Que, tipo assim, que tá difícil, Diana. Vamos falar mais perguntinhas. Igual ao popularismo, que ajuda a voltar à vontade, porque aqui sumiu tudo depois do parto. Tem a questão, não é igual, né? Flaviana já falou que não é igual ao popularismo, mas tem algumas consequências, vamos dizer assim, que seriam também, né, parecidas, que seria a questão da sexualidade, né? Sim. Porque fazendo fisioterapia pélvica também tende a retornar ao desejo sexual. Tende a retornar, e inclusive eu tenho um caso de um paciente que falou comigo, assim, 2 semanas depois da fisioterapia, ela falou comigo que, apesar dela ter tido desconforto, ela teve uma relação sexual nesse intervalo, apesar dela ter tido desconforto, ela, além de tudo, mesmo assim, ela estava feliz, porque ela tinha tido a vontade. Entende? Então, assim, é porque, se você começa a trabalhar a sua musculatura, obviamente que você, como está muito perto da região do clitóris, você pode estimular a sua região do clitóris. Entendeu? E se você começa a ter essa musculatura que faz a âncora, que eu falo que é a âncora do clitóris mais fortinha, que são os que ancora aqui, porque o clitóris tá só a beiradinha dele para fora. Sim. Uma pena o meu não tá aqui. Mas ele tem 2 âncorazinhas assim por dentro. Sabe? Então são músculos que ancoram isso aqui. Então, se isso aqui tá melhor, entendeu? Você consegue estimular melhor o seu clitóris também. Tá. Daqui a pouco eu já vou perguntar pra Flaviane dicas que ela vai deixar na prática aqui pra gente, seres mortais, cuidar do assoalho pélvico, tá? Ela já deu uma dica bem, bem bacana aí, que é fugir do abdominal tradicional, ou pelo menos evitá-lo, né? E eu agora vou evitar ele com tanta consciência leve. A prancha pode fazer. A prancha é legal, né? Prancha lateral também pode fazer. Sim. Sabe, prancha com rotação lateral, com rotação de tronco, pode fazer também. Então, na verdade, o movimento de sobe e desce aquele aqui, de né? levantar a perna também. O de levantar a perna também não é legal? Não, porque você aumenta muito. Nossa, eu faço com tanto orgulho aquele. Mas eu consigo fazer muito daquele. Então mas você vai fazer ele e você vai observar o tanto que você aumenta a pressão do seu abdômen na hora que você faz ele. Geralmente ele ainda faz assim, ó. Sim, sim. Eu fazendo careta, tá vendo? Pra vocês verem. Vocês nunca mais esquecerem. Tive cesárea, mas sinto que minha região íntima mudou muito. Será que eu preciso também de fisioterapia? A cesárea e o parto normal interfere igualmente na questão do assoalho pélvico? Ou tem, assim, o parto normal vai interferir mais, talvez, por causa da movimentação do parto? Não, isso é um mito. Cesárea e parto normal influencia a mesma coisa no assoalho pélvico. A questão é a fisiologia gestacional, que todas nós passamos, que é o aumento de peso por causa do volume do útero, para o neném crescer, toda a questão hormonal. A compressão da bexiga também, eu acredito, né? Que sim. Só que é fisiológico. Toda gestante vai passar e toda gestante vai ter o mesmo impacto no assoalho pélvico. Independente dela ter parto cesárea ou parto normal. Mas eu falo isso, sempre friso, né? E é com a mesma frase. É um parto normal bem conduzido. Porque senão ele pode trazer ainda mais consequências do que o parto cesárea. Tipo assim, é uma respiração bem conduzida. A questão se precisar de episiotomia ou não. Ela feita de forma correta, no momento correto, para evitar que a mulher tenha uma laceração de períneo. Sim. Mas eu falo disso, então eu falo de uma boa condução do parto normal dela. Sim. Entende? Mas com uma boa condução versus uma cesariana, isso é a mesma coisa. Os estudos equiparam. O impacto no assoalho pélvico é o mesmo. Interessante. Então, nesse caso, precisa realmente fazer uma porque ainda o pessoal fala, né?
que a vagina, a mulher que vai ter um parto normal vai ficar com a vagina frouxa. Não é isso. Uhum. Nossa vagina é preparada para essa dilatação. E Mas, ela assim, volta. Isso que eu ia falar, ela volta, mas naquele momento ali, pós-parto, há um período onde realmente ela vai ficar um pouco mais dilatada e depois ela vai voltando. Porque ela vai com o voltar, tempo. assim como a musculatura do abdômen ela separa Uhum. e volta, a musculatura íntima também. Por isso, ó, a sincronia, ó. Se a gente tiver funcionando tudo melhor aqui embaixo, é que aqui em cima, lá embaixo, Sim. vai voltar mais rápido. Até também. mesmo o útero, né? Sim. Diana, depois do parto, comecei a perder xixi. Quando dou risada ou pulo com meu filho. Socorro. É muito comum, né? as Comum, pessoas, mas não é normal. né? Então, você não tem que falar assim, eu tô perdendo xixi porque eu tive um neném. Eu tô perdendo xixi porque eu tive 3 partos. Sim. Tô perdendo xixi porque eu tô mais velha mesmo, é assim mesmo. Essa Tem um comodidade tempo que não que, pode assim, existir. é mais comum, sei lá, até 6 meses depois do parto é mais comum. Tem que tratar. De qualquer forma. Tem que tratar. Uhum. Tem que tratar. Porque senão você vai... E outra coisa, você pode desenvolver uma outra disfunção. Porque você vai ficar com tanto medo de perder xixi, que você pode manter essa musculatura mais contraída. E aí vai ter, Aí às vezes, você na relação pode sexual. evoluir com uma disfunção sexual. Uhum. Porque às vezes o não saber faz com que você fique se aprendendo. Uhum. E a musculatura, porque você fica com medo de perder. Você vai desenvolver uma tensão nessa musculatura. Nossa, faz muito sentido isso. É. E é muito comum, né, ter aí desencontros, né, na vida sexual Uma do disfunção casal. vai levando a outra. Uma disfunção vai levando a outra. Sim. E aí tem que parar tudo e falar assim, deixa eu cuidar de mim, né? Exato. Antes da gente evoluir aqui como casal. Mas esse olhar para si mesmo é muito importante, que é o que a gente falou, né? Sim. Ó, deixa eu olhar mais uma coisinha com você. Dica para saber se tá com períneo lesionado. Tem alguma dica para, sei lá, para você mesmo sentir, além da questão da abertura urinária, mas tem alguma dica? Esse lesionado é difícil. Lesionado em que sentido? Tá fraco? Teve uma seguidora nossa que ela mandou assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Voltei a correr depois do parto. Não, voltei a correr depois de ter filhos e sinto que tudo balança dentro de mim. Isso é normal? Talvez seria isso, né? Assim, de sentir que tá fora do lugar. Sim, ou algum... essa sensação pós-parto, assim, um tempo depois, ela é bem comum. A gente parece estar com os órgãos todos soltos. Exatamente. Assim. Mas isso é pela questão muscular. Uhum. Porque o músculo ele não voltou. Ele não conseguiu a função dele normal ainda. Acho que é uma questão anatômica mesmo ali, Sim. né? Então, assim, ela pode estar sentindo isso, mas o importante é ela fazer uma reabilitação abdominal. Pra ela poder ter mais... E por quê? Se ela tá com essa musculatura sentindo que tá tudo solto, ela tá impactando ainda mais o assoalho pélvico dela na corrida. Porque a corrida impacta. Sim. Né? Imagina você pá o tempo todo. Uhum. E além com aqui em cima fragilizado, não é legal. E os exercícios de Kegel, né, que é os exercícios que né, muita profissional usa dentro do pompoarismo também. Ele também faz parte da fisioterapia pélvica? Não. Pois é, a gente faz ele de maneira da prescrição, que é lá naquela avaliação que eu te contei. Uhum. Então, assim, ela vai contrair, são 3 segundos, porque é ali que ela consegue manter, até ali que ela consegue manter a força máxima. Quantas vezes? Ela consegue manter 3 segundos forte 5 vezes. Aí eu vou fazer a prescrição do exercício dela em cima disso. Uhum. Entendeu? Entendi. Que é aí que os exercícios de Kegel entram. Que pode entrar. Não é aleatório. Como fala? É Kegel. Kegel? Gente. Eu já vi tanta gente falando Kegel. Deve ser o nosso jeito. Mas aqui, porque isso aí é muito empírico. Né? Então, assim, é sem embasamento. Faz, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Tá. Músculo, contrai, relaxa. O que vai fazer com esse bíceps aqui? Nada. Mas às vezes traz uma técnica que tem uma fundamentação boa, e inclusive, né, já validada, porém traz ali pro popular, né, para ser falado, e aí os falsos especialistas às vezes se apegam nessa técnica, né, porque tem um nome bonitinho, parece ser bem interessante, e vai divulgando isso de qualquer forma, e tem que ter um cuidado, né? O que eu falo, uma prática tão popular e tão comum, será que ela dá conta da complexidade do nosso corpo? Entende? As pessoas têm que fazer esse tipo de pergunta diante dessa facilidade que é o popularismo. Entende? Sim. E... Será que é para todo mundo, né? Exato, será que porque igual ela uma prática tão... Será que ela dá conta da sua saúde íntima? Eu até acredito que, assim, para algumas pessoas vão funcionar bem. Sim, porque ela não tem nenhuma disfunção.
ela sabe contrair, porque tem lá, mais de 30% das mulheres não sabem contrair, mas algumas sabem contrair. Se é mais de 30, vai sobrar 70, né? Então, assim, se ela souber contrair da forma correta, ok. Entende? Mas ela tá fazendo isso por quê? É porque ela quer ter uma saúde íntima melhor, né? Ou porque ela quer dar prazer ao outro? Então, a gente tem que... Essas perguntas que têm que ser feitas. Sim. As mulheres têm que fazer. Legal. Agora, caiu uma pergunta por último que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado, mas a fisioterapia pélvica interfere na fertilidade? Mulheres aí que querem ter filhos também interferem nessa questão? O que acontece, Diana? Não é que interfere. Tem um ligamento nosso que ele faz a sustentação do útero, que chama ligamento largo. É como se ele fizesse 2 asinhas assim, em formato de asa. Então, ele é específico para sustentação. E ali passa algumas artérias importantes. Artéria e veia uterina, já ia falar pulmonar. E o que acontece? Tem uma manobra que a gente faz na fisioterapia pélvica, que é a liberação desse ligamento largo. E tem um estudo que saiu, eu estou na dúvida se ele é de final de 2023 ou de 2024, mostrando que após a liberação desse ligamento largo, você melhora a vascularização e esse endométrio, inclusive, fica até mais espesso. E o que acontece? Se tem um endométrio que é lá, que tem por dentro do útero, né, que é o tecido uterino, se ele está mais espesso, fica mais fácil de quê? Do óvulo ir lá, isso. Ir lá e nidar, que a gente fala, que é grudar. Sim. Entendeu? Então, tem histórias. E tem histórias que mulher que fala que aumenta o fluxo menstrual depois que libera o ligamento. Se aumentou o fluxo menstrual, a gente pensa que esse endométrio está mais espesso, infere isso, porque se o endométrio ele não fica tão espesso, você tem um fluxo menstrual menor. Se ele está mais espesso, sai mais sangue, porque ele descama na hora da menstruação. Então, isso seria uma manobra de consultório mesmo. Manobra de consultório. Então, assim, não é que afeta diretamente na fertilidade. Entende? Vai melhorar a sua fertilidade, mas é um ponto que pode te ajudar. Sim, porque quando você tem tensão no ligamento largo, você não tem uma boa vascularização do seu útero. E isso interfere diretamente. E essa manobra você faz no consultório? Fazemos. Manobra simples. Interessante, tá vendo, gente? Aí, ó, as tentantes que nos ouvem. Exatamente. Então assim, já tem casos. Do curso que eu fiz do Barral, a professora conta que ela já teve casos de mulher, sucesso. Sim, que depois que começou a fazer com ela, conseguiu engravidar. É claro que não é só liberação. Não é só isso, né, gente? É um conjunto. Mas é um conjunto, né? Porque às vezes a mulher tá lutando, às vezes é uma coisa simples. Mas assim, básico, né, as tentantes, elas se apegam, né, nas orientações, claro, fundamentadas, mas, né, de alimentação, de saúde mental, né? E aí, essa daí é mais uma, né, das orientações que podem ajudar aí durante esse processo, né, de fertilização. Muito interessante. Você falando de tentantes, uma outra coisa que eu queria falar, que é importante para as mulheres: dor na relação sexual não combina com tentantes. Porque, imagina, se você tem dor na relação sexual, como que vai estar o seu corpo no momento do ato sexual? Então, anda na contramão de uma mulher engravidar. Você concorda, Diana? Sim, porque provavelmente vai estar tenso, tudo, né? E a questão não é hormonal, só a vagina. Você muda tudo, exatamente. Então, assim, mulher que tem dor na relação sexual e está tentando engravidar, ela tem que resolver esse problema, digamos que básico primeiro. Antes de fazer qualquer exame para ver se ela tem algum problema de fertilidade ou não, marido. Se você tem, a primeira coisa que você tem que resolver Até porque esse problema, se ele tá, quando ela tá tentando engravidar, e assim, quando a gente tá tentando engravidar, a gente fica... né, o nosso corpo pede, né, o sexo, né, até por uma questão também psicológica. Exatamente. Mas assim, a gente se sente muito mulher, muito feminina, e a gente quer fazer, né, porque a gente quer engravidar. Então, assim, eu acho que é até mesmo divino tudo isso, né? Mas, se essa mulher, ela tá nesse momento querendo engravidar, e aí ela quer aquele sexo, mas ela tá sentindo dor, é porque tem alguma coisa além do psicológico, né? Tem alguma coisa física ali, né, naquele processo, porque não tá, realmente não é normal mesmo, né? Não é. Sentir
essa dor, ainda mais tentando. E ela pode engravidar. ficar frustrada, passar todos os exames, fazer tudo, não tenho nada. E às vezes é uma coisa simples, que ela só não tem coragem de relatar. Exatamente. E a mulher que sente dor, né, durante a relação, o que acontece? Depois é um problema ainda maior, depois do parto, né? Porque essa sexualidade vai voltar e pode ser que ela volte com mais incômodo ainda, né? E talvez com menos vontade, né? Sim, sexual, por quê? até por causa dos hormônios, né? Todo E o processo, já né? processou Que a atividade sexual é ruim. Então, e aí fica mais difícil de quebrar o ciclo da dor. Sim. Porque o cérebro, ele se sente ameaçado quando tá próximo de uma relação sexual, digamos assim. Ele vai tentar se preservar e ela vai tentar... E a musculatura vai fazer o quê? Contrair. E é impressionante o tanto de mulher, né, que relata dor na relação sexual. E não só dor, mas assim, o incômodo, a aversão mesmo à relação sexual. Sim. Então, assim, tem que investigar aí esses motivos, né? Se não é motivos ali, né, do casal mesmo, da relação, Sim. talvez, né, ficou ali mágoas durante a gestação, mas também fisicamente tem que avaliar, principalmente essa questão do assoalho pélvico. Agora, ó, vamos lá para as dicas. Prepara aí, 3 dicas. A gente já deu uma dica, que foi a questão do abdominal. Sim. Tem mais alguma dica, assim, que as mulheres podem fazer em casa, que elas conseguem? Ô, Diana, eu falo que a primeira dica, né, digamos assim, é o autoconhecimento. Essa mulher, ela tem que ter coragem de olhar para a região íntima dela, de conhecer o que tem ali. Por quê? Ela conhecendo aquela região com o espelho mesmo, ela vai entender como que aquela região funciona, o que ela tem. Entende? Então, assim, o ato de se tocar, por mais difícil e tabu que seja, é importante para a mulher, porque ela vai saber o que é bom e o que é ruim para ela. Até para quando ela entrar numa relação sexual, digamos assim, ela saber que ela sentiu dor ali e que não é um problema sério porque ela não estava excitada o suficiente. Olha como que muda o cenário. Porque assim, eu falo que dor não é normal, só que nem sempre é uma disfunção física. Pode ser, porque naquele momento ela não entrou na fase de excitação correta. Sim, pode ser até questão hormonal, principalmente para as mães. Se você entrar na fase de excitação, o seu canal vaginal ele alonga e depois ele dilata. Se ele não passa por esse processo, provavelmente você vai sentir dor. Então, você não estava excitado o suficiente, tá? E para saber a questão do assoalho pélvico, por exemplo, assim, como que eu sei se ele está funcionando direito? Sim. Vai ter que ter a coragem de colocar um espelhinho na frente. Por quê? Colocar e fazer a força de contração. A bordinha, tem até um vídeo meu que eu explico isso. Que tem a bordinha da vagina aqui e o ânus. Se isso aqui aproximar, opa, ok, eu contraio e aproxima. Aproximou, beleza, ótimo. Se não aproximar, opa, não é legal. Porque na hora que contrai, essas duas bordas... Isso dá pra ver pelo espelho. Dá pra ver pelo espelho. Então, ó, vou fazer um compromisso com vocês. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo, na descrição. Você me manda ele. Vou te mandar. Já vou anexar ele, porque aí vocês já fazem esse exercício. Já assiste o podcast, corre lá pro banheiro com o espelhinho. Sentada na cama é melhor. Na cama? Então, cama. Ó, pronto, ó, na cama. Então, é isso. Se a bordinha aproximou, ótimo. Aí, o que você vai avaliar depois? Aproximou, contraí, relaxei. Foi no mesmo tempo? Tá funcionando bem, tá bem coordenado. Sim. Entendeu? Aproximou, demorei pra relaxar, já não tá bom. Entende? Então é como se fosse uma autoavaliação, pelo menos para esse início. Exatamente. Tá? Então, mas aí vai ter que desbloquear algumas coisas antes se não tem coragem. Que é, de fato, o toque, né? Ter coragem de olhar pra sua região íntima. Sim. Ô, gente, faz isso lá escondidinho, não conta pra ninguém nesse início. A gente não mostra a região íntima da gente pra ninguém. Assim, sim. Né? Então, realmente um momento íntimo seu, que você vai sentar à frente do espelho e olhar a sua região íntima, entender quantos orifícios que tem, ver o seu clitóris, que é importante. É isso. Tem mais alguma dica? Lavar, higiene, porque tem mulheres que nem lavam. Porque realmente tem que tirar o capuzinho e lavar, igual o pênis. Sim. Sim, e esse tabu, né, que é o toque mesmo, principalmente feminino, até porque, né, a gente tem tudo lá escondidinho, assim, então isso dificulta mesmo, né, esse processo, né. Dificulta, olha bem, nós duas, né, eu sempre falo isso nos podcasts, estamos sentados como? Com a perna cruzada. Ou com cruzadinho ou fechadinho, assim, mas sempre muito... Exatamente, né? sempre muito escondendo a região.
É verdade. Então é isso, ó. Autoconhecimento, primeira dica. Segunda dica, fazer lá a contração do espelhinho. E a terceira, não abdominal tradicional. Adorei, gente. Adorei as dicas. Adorei o podcast, viu, Flaviana? Foi muito bom te receber aqui. Obrigada, que bom que deu certo de você vir. Ó, e a gente já vai marcar um outro podcast falando sobre menopausa. Ah, eu tá? acho ótimo. Quero muito um podcast sobre isso. E eu tenho certeza que, né, quem assiste a gente aí também tem perguntinhas. Então, já vou deixar aberto aí, ó. Já pode mandar perguntinhas sobre menopausa, que a gente em breve vai gravar um podcast também. Tá Sim, bom? A respeito ótimo. disso. Vai Ó, ser ótimo. Beijo grande pra família toda. Foi muito bom ter vocês aqui em mais um Desabafo de Mãe.